Capítulo 43. Um caderno e uma promessa. O Ramadã terminou. Nossos captores mataram um cabrito, comeram-no e nos levaram para um outro lugar. Uma casa bem no interior do país, longe de Quismaio e do litoral, em algum lugar no meio do caminho de volta a Mogadíscio. Eu a chamei de Casa dos Arbustos. Tinha um quintal enorme de areia, com 2 caminhonetes quebradas enferrujando em um dos cantos, e um muro alto de pedras que cercava o lugar inteiro. Uma fileira de árvores maltratadas crescia do outro lado. Skids e os garotos não voltaram para me amarrar no dia seguinte. As abrasões ao redor dos meus cotovelos e tornozelos lentamente começaram a sarar. Alguns dias depois de eu ser desamarrada, Skids jogou uma sacola plástica para dentro do meu quarto. Dentro dela havia 2 novos vestidos cuidadosamente dobrados, feitos de algodão fino, com estampas florais vibrantes. Eram um presente, um reconhecimento de que eu havia sofrido. Percebi que havia uma sensação generalizada e perene de culpa entre os meus captores devido ao que acontecera. Hassan e Jamal me evitaram completamente por vários dias. Os outros se concentraram nos novos vestidos, me pedindo que eu os experimentasse, elogiando quando eu o fazia, dizendo-me que eu parecia uma mulher somaliana. Na verdade, o tecido era fino demais para ser confortável. Me sentia exposta naqueles vestidos e nunca os usava por muito tempo, preferindo o abaia vermelho e pesado. Abdullah veio ao meu quarto certo dia e me deu um pequeno tubo plástico de loção perfumada para o corpo, dizendo-me, orgulhosamente, que pagara pelo produto com seu próprio dinheiro. Veio da Alemanha, ele disse. Parecia ser o seu modo de suavizar a própria culpa. Eu abri o tubo e o cheirei, mas nunca o apliquei no meu corpo. Romeu não estivera presente na casa durante todos os dias em que eu fora amarrada. Quando lhe contei o que acontecera, ele fingiu estar surpreso, mas pela expressão no rosto dele, eu soube que ele tinha plena consciência daquilo. Ele podia até mesmo ter sido responsável por dar aquela ordem. Conforme as semanas se passavam, ele ficava cada vez mais moroso. Pelo que me havia dito, Alá não quisera que ele fosse à Universidade de Nova York. A data do seu embarque veio e passou. Seu destino era permanecer comigo, com Nigel, os garotos e Skids, e continuar esperando. Passamos cerca de 6 semanas na Casa dos Arbustos. Tempo suficiente para que pela janela do banheiro eu fosse capaz de ver um mar de hastes verdes de trigo brotarem e crescerem no quintal, engolindo as 2 caminhonetes. Estava chovendo outra vez, o início de outra estação. Romeu se atirou de cabeça na tarefa de me ensinar a recitar o Alcorão. Ele me trazia o exemplar de Nigel para estudar, deixando comigo durante a noite. Começando pelo final do livro, onde os capítulos eram mais curtos. Eu aprendi os versos, geralmente 5 ou 6 de cada vez, lentamente assimilando os trechos mais longos, até ser capaz de entoar 30 linhas de cada vez, num árabe sofrível. Eu acompanhava a parte em inglês, tentando entender o que estava recitando. Deus é a luz dos céus e da terra. O exemplo da sua luz é como de um ninho em que há uma candeia. Esta está num recipiente, e este é como uma estrela brilhante. Às vezes, Romeu ria da minha pronúncia. De vez em quando, me aplicava um tapa se eu dissesse algo errado. Mas outras vezes, eu conseguia um bom resultado e ele ficava orgulhoso. Ele chamava os garotos ao meu quarto para que eu pudesse recitar para eles, como se eu fosse um canário que ele se orgulhava de possuir. Estão vendo, dizia Romeu aos garotos, como se quisesse provar alguma coisa. A Mina é uma boa muçulmana.
Esse sempre parecia ser o ponto central do debate. O Alcorão viajava regularmente do quarto de Nigel para o meu, e depois voltava, junto com um livro de capa dura. Eu tinha permissão para me sentar no colchão enquanto os lia. Quando Romeu não estava por perto, Hassan vinha para me dar mais lições. Parecia estar arrependido pelo que acontecera e esforçava-se para verificar se eu estava bem, trazendo-me comprimidos de ibuprofeno e se esgueirando para dentro do meu quarto, de vez em quando com uma xícara extra de chá. Também permitiu que eu tivesse acesso a 2 dos livros que haviam chegado meses antes no pacote de suprimentos, me passando às escondidas por algumas horas a cada vez. Para ajudar com meus estudos do Alcorão, ele me trouxe uma caneta, um lápis e um caderno fino sem pautas, com capa de cor verde hortelã, com o logotipo da Unicef, estampado na frente. Ao perceber o caderno em meu quarto, Abdullah o arrancou das minhas mãos e o agitou em frente ao meu rosto. "Você sabe o que é isso?", disse ele, numa voz enraivecida. Estava apontando para o logotipo, a figura de uma mãe de perfil, segurando uma criança contra um plano de fundo onde havia um globo. Eu disse: "Unicef?" O dedo se moveu da mãe para a criança. Ele me olhou enfaticamente. Muito ruim. Abdullah levou o caderno embora, deixando-me abatida. Até o momento, eu só o havia utilizado para anotar algumas perguntas que queria fazer a Romeu ou a Hassan sobre o Alcorão. Mas ele era importante para mim. O branco leitoso das páginas, a liberdade de expressar até mesmo uma questão simples com tinta. Cerca de 20 minutos depois, Abdullah retornou, jogando o caderno no chão com desdém. Havia pegado uma caneta preta e fizera enormes rabiscos pretos sobre a mãe e a criança, seguindo a regra do profeta de que nenhuma das criações de Alá fosse retratada em obras de arte. Agora o caderno estava pronto para ser usado. Passei horas olhando para aquele caderno, desafiando a mim mesma a registrar qualquer pensamento real em suas folhas, preocupada com a possibilidade de que Romeu, o único que era capaz de ler em inglês, pedisse para vê-lo. Nesse meio tempo, percebi que Nigel usara um lápis para sublinhar alguns dos versos em inglês do seu Alcorão. Em uma página em branco, no final do livro, ele fizera algumas anotações. Uma listagem simples de números de páginas, marcando os versos que eu imaginava que ele quisesse analisar mais a fundo. O que ele sublinhara era relativo a prisioneiros, leis e comportamento. Parecia que Nigel, como eu, estava usando o Alcorão para exigir um tratamento mais humano. Decidi tentar uma coisa. Folhei o livro, passando rapidamente pelos trechos em inglês, procurando palavras individuais com as quais pudesse montar uma mensagem. Quando encontrava uma, eu sublinhava todo o trecho ao redor da palavra com o lápis, mas sob a palavra que eu queria que ele notasse, fazia uma linha mais firme e destacada, quase como se estivesse desenhando uma seta em sua direção. Escolhia uma palavra, depois outra, e posteriormente, no final do livro, ao lado das anotações de Nigel, listei ordenadamente as páginas onde eles poderiam ser encontrados. Naquela tarde, eu disse a Hassan que já havia concluído meu estudo do Alcorão. Observei-o sair pela porta com o livro, confiando que ele entregaria o exemplar para Nigel. A mensagem que enviei era mais ou menos assim: "Eu amo você. Minha mãe diz, eles têm 500.000. No dia seguinte, quando recebi o Alcorão de volta, esperei até estar sozinha e fui direto até o final do livro. Nigel anotara uma nova sequência de números de páginas. Com o coração aos pulos, eu folhei rapidamente as páginas correspondentes, buscando as referências. Ele entendera o código e respondera: "Eu quero casa.
Eu detesto homens. Durante as semanas que passamos na casa dos arbustos, começamos a receber indícios conflitantes sobre o que estava ocorrendo em nossos países, se as negociações estavam progredindo ou não. Nigel teve permissão para fazer alguns rápidos telefonemas, embora fosse obrigado a seguir um roteiro. Ouvi fragmentos de uma conversa dele com sua irmã Nick, na qual ela disse que a família vendera 2 casas e alguns dos seus carros. Um dia, Romeu entrou no meu quarto, seguido por todos os garotos, e disse: "Há uma chance. Sua mãe tem $500.000, e se ela pagar amanhã, nós aceitaremos." Acrescentou: "Ela só pode pagar por você, não pelo Nigel. A família dele tem dinheiro, e ela é pobre, mas ela decide hoje se salvará você." Momentos mais tarde, o telefone dele tocou. Uma chamada sendo transferida por Adam, com a minha mãe na linha. "Faça entender que você tem apenas essa chance", Romeu disse. Gesticulou em direção aos garotos, imponentes com as suas armas em punho, e encolheu os ombros. "Depois disso, não sei dizer o que eles farão com você." Com Romeu segurando o telefone diante do meu rosto, repeti sua mensagem. E implorei à minha mãe que ela me tirasse dali, mesmo que isso significasse me tirar sozinha. Dizer aquelas palavras me arrasou. Eu sabia que Nigel seria capaz de ouvir partes da conversa. Esperava que ele compreendesse que era só mais uma manipulação. Romeu estava tentando determinar quanto dinheiro minha família tinha. Mas minha mãe foi firme. As famílias estavam trabalhando juntas, ela disse. Tinham $500.000 para pagar pelos dois. Não havia nada mais do que pudessem oferecer. Romeu deixou a casa e foi substituído durante alguns dias por Armed, que chegou em seu carro com a barba feita e usando roupas urbanas, uma camisa polo e calças sociais vincadas. Trouxe uma nova pergunta que serviria como prova de que eu ainda estava viva. Qual é a cor favorita do seu pai? E não escondeu o seu desgosto ao perceber a miséria em que todos na casa estavam vivendo. Ao ver que meus pés estavam inchados e marcados pelas cicatrizes das picadas de mosquito, ele ordenou aos garotos que pendurassem um mosqueteiro sobre o meu colchão. A tela estava entre meus pertences havia muito tempo, mas eu não tivera permissão para usá-la desde a época em que tentáramos escapar, 9 meses antes. Não era realmente um ato de boa vontade da parte de Armed. Na verdade, aquilo lhe dava garantias de que eu não ficaria doente e morreria sob a guarda dele. Skids fora acometido pela malária e estava passando seus dias encolhidos ao redor de si mesmo no chão. Para chegar ao banheiro, eu tinha que passar ao lado de onde ele estava deitado, delirando de febre no piso da sala principal da casa. Parecia estar corcunda e amedrontado, a cabeça calva brilhando com o suor. Desejei que ele morresse. "Verde bandeira", eu respondi a Armed. "A cor preferida do meu pai é verde bandeira." Perguntei se Armed poderia me dar alguma informação sobre o progresso das negociações, ou se poderíamos ir para casa em breve. Ele balançou a cabeça vigorosamente e passou notícias inquietantes. Disse que o grupo não conseguira chegar a um acordo com nossas famílias e que estava negociando um acordo para nos vender a Al-Shabaab. Al-Shabaab, por sua vez, nos venderia de volta às nossas famílias. Ele me passou algumas páginas de papel e uma caneta. Mandou que eu escrevesse uma declaração para ele e referiu-se ao documento como a promessa. Nela, deveria declarar que onde quer que eu fosse parar, continuaria fiel ao Islã e promoveria a fé. Se fosse libertada, teria que encontrar uma maneira de enviar a ele $500.000 que seriam usados para financiar a jihad. Ele queria que eu descrevesse exatamente como conseguiria o dinheiro. Pensei no caso por 1 minuto e escrevi que montaria um website focado na jihad,
com fins lucrativos, e escreveria um livro promovendo o Islã para as mulheres. Sabendo o quanto ele amava documentos, usei várias palavras difíceis para dar um tom oficial à carta, tais como destarte e outro sim, se isso pudesse nos favorecer mais tarde. Ao final, coloquei minha assinatura, Amina Lindaut. Ahmed leu todo o texto cuidadosamente e disse que estava bom. Antes de sair, ele emendou: Inshallah, sua situação logo ficará boa. Não acreditei nele nem por um segundo. Se concluíssem a negociação com Al-Shabaab, eu não ficaria melhor. Na verdade, tive a certeza de que as coisas estavam prestes a piorar. Decidi arriscar finalmente e escrevi algo pessoal no caderno da Unicef. Já vivia com o caderno havia cerca de um mês. Ele se tornara uma tentação a qual eu não era capaz de resistir. Ter as ferramentas para escrever e não usá-las era como me sentar diante de uma refeição e não comê-la, embora estivesse morta de fome. Assim, certo dia, eu o fiz. Sentei-me no colchão com o caderno. Abri suas páginas e coloquei-o à minha frente, pronta para escondê-lo se alguém entrasse no quarto. Armei a rede azul de proteção contra os mosquitos ao meu redor, como se fosse uma cortina. Em seguida, anotei uma frase, tomando cuidado de escrever com a letra tão pequena que, se algum dos meus captores a visse, não seria capaz de lê-la. Minhas palavras, conforme se acumulavam, pareciam se transformar no texto escrito por um lunático, como cordões enfeitados com pérolas minúsculas cobrindo a página. Escrevi o que desejava como se fosse uma carta para minha mãe, um monólogo endereçado a ela. Contei-lhe sobre os meus dias. Descrevi como passava o tempo, escapando dentro da minha mente. E como, se precisasse usar o banheiro, tinha que bater com a garrafa vazia de plástico contra o chão para que meus sequestradores dessem permissão. Escrevi sobre passar fome e estar sozinha, e sobre os arrependimentos que se acumulavam ao redor da minha mente a cada dia, pedindo para serem reavaliados. As duas coisas que eu fiz questão de não mencionar foram a religião e os abusos que sofrera nas mãos dos meus captores. Eu sabia que essas informações, mais do que qualquer outra coisa, seriam motivos para me castigar, caso fossem encontradas. Escrever parecia ser um ato de rebeldia, uma válvula de escape, uma veia escancarada. Eu deixava o caderno guardado embaixo do meu colchão e escrevia nele quase todos os dias, geralmente quando os garotos ficavam vadiando no torpor habitual do meio da tarde, sempre com o Alcorão ou com um livro aberto sobre o colo para fingir que estava estudando. A culpa fluía para fora de mim, velhas memórias disparando a queima-roupa. Eu escrevi sobre como, havia alguns anos, durante minhas primeiras tentativas de trabalho como jornalista, eu visitara uma enorme prisão nos arredores de Cabul, e a ocasião em que, na ala das mulheres, conhecera uma mulher sudanesa que fora presa e sentenciada a 8 anos de prisão por tentar contrabandear heroína. Ela dividiu uma cela com 5 outras mulheres. Durante a visita, eu percebera que a cela em que elas estavam presas era limpa e que tinham seu próprio banheiro, ainda que fosse pequeno. Lembrava-me de ter pensado, bom, até que não é tão ruim. A mulher sudanesa era corpulenta e usava um vestido florido. Tinha os cabelos trançados, rente ao couro cabeludo em fileiras, e seus olhos me deram a impressão de serem tristes e vazios. Era a única detenta naquela cela que falava inglês. Ela conversava comigo com uma sensação de urgência, desesperadamente, como se contar sua história pudesse ajudá-la a ser libertada mais rapidamente. Eu lamento o que fiz, dissera ela. Quero ir para casa. Minha resposta fora algo do qual eu me arrependia profundamente agora. As palavras de uma mulher jovem que não sabia de nada, que não entendia nada. Eu disse algo como: sim,
Mas essas são as consequências do crime que você cometeu. Não lhe ofereci nenhum consolo. Simplesmente a constrangi. Aquela lembrança ardia dolorosamente na minha mente. Para minha mãe, no diário eu escrevi: às vezes, eu me apanho pensando se isso aconteceu comigo por ser uma pessoa muito imprudente. Também escrevi aquilo que parecia ser o início de uma promessa maior. Pergunto a mim mesma, quando estiver livre outra vez: como posso ajudar as pessoas oprimidas? Tenho um débito com o mundo inteiro. Fazer algo importante com a minha vida. Nossa próxima casa ficava em meio a um vilarejo de barracos. Eu consegui entender o suficiente da conversa entre os garotos para saber que estávamos perto dos arredores de Mogadíscio. Skids, os garotos e Nigel ficavam em uma casa suja de concreto, enquanto eu fui colocada em um quarto de despejo, sem janelas, que, a julgar pelas fezes que cobriam o chão, fora usado havia pouco tempo para abrigar cabras e bodes. O fato de nos mudarmos para mais perto da capital poderia ter me dado esperanças. Mais perto, mesmo que apenas um pouco, de um mundo que eu era capaz de reconhecer. Em um estado mental diferente, eu poderia ter imaginado o aeroporto de Mogadíscio, o lugar onde Nigel e eu pousáramos havia 2 verões, empolgados pelo primeiro vislumbre que tivéramos do litoral dourado da Somália, e a cidade inexplorada de prédios baixos mais adiante. Eu poderia ter prestado atenção no som dos aviões que voavam acima da minha cabeça, e tentando calcular a distância entre eu e a pista do aeroporto, como Nigel e eu fizéramos tão cuidadosamente antes de escaparmos. Mas não fiz nada daquilo. Não conseguia nem sonhar que estava livre dos grilhões ao redor dos meus tornozelos, fora dos muros que cercavam a casa onde estávamos e dentro de um carro guiado por alguém, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que não sentisse medo ou ódio de mim, que me levasse até um avião à minha espera. Para me desanimar ainda mais, Skids acabou se recuperando totalmente da malária, embora as marcas que a doença deixou em seu corpo fossem evidentes. Não se parecia mais com o capitão da milícia, mas sim como uma viúva encarquilhada. O grupo inteiro parecia estar maltratado. Hassan, que sempre tivera a compleição física pequena, parecia estar raquítico, engolido pelas próprias roupas. Romeu não morava mais conosco. Viera para uma última visita quando estávamos na casa dos arbustos, depois de abandonar todas as discussões sobre a faculdade e o casamento. Falara somente sobre o acordo com Al-Shabaab. Se fosse concluída, a transação permitiria que seu grupo pagasse suas dívidas e conseguisse um pequeno lucro. Havia novos homens, de acordo com ele, que mal podiam esperar para nos ter em suas mãos. De acordo com Romeu, Al-Shabaab tinha dinheiro suficiente para nos manter vivos e esperar pelo pagamento total do resgate. Poderiam nos manter em cativeiro por 10 anos ou mais, de acordo com ele. Não podemos mais aguentar essa situação, Amina, disse Romeu, dando de ombros. Lamento por sua sorte. Certa noite, pouco depois da oração das 6 da tarde, a porta do depósito onde eu era mantida foi aberta, revelando Skids, Abdullah e Mohammed. Os 3 estavam com o rosto coberto por lenços. Empunhavam suas armas. Meu coração se agitou. Eu sabia que a hora havia chegado. Um dia antes, mais ou menos, Hassan me dera um pedaço de papel que continha um endereço e um e-mail. Hassan 123 era o nome do usuário. Talvez algum dia, Inshallah, você me escreva, disse ele. Skids fez com que eu entrasse na casa, a passos trôpegos, onde recebi um novo abaia, uma peça grossa de cetim cinza, para vestir por cima do meu jeans. Em seguida, indicou com um gesto que eu deveria voltar para fora, em direção a uma minivan que estava estacionada na frente da casa. Quando cheguei ao carro,
ele fez um gesto para que eu sentasse no asfalto. Abdullah trouxe um pequeno arco de serra e começou a cortar os aros dos 2 cadeados que prendiam as correntes aos meus tornozelos. Serrava sem dizer qualquer palavra, passando de uma perna para outra, o suor escorrendo pelo seu rosto e caindo sobre os meus pés, os elos das correntes torcendo-se e raspando na minha pele com força suficiente para causar hematomas. Evidentemente, haviam perdido as chaves. A serra arranhava o meu tornozelo enquanto Abdullah trabalhava. Todos à nossa volta estavam tensos. Eu ouvia telefones celulares tocando. Meus captores entravam e saíam da casa, impelidos por uma urgência que eu não entendia. Skids olhava impacientemente para as minhas pernas, acompanhando o progresso de Abdullah com a serra. Após algum tempo, Jamal também saiu, com a cabeça envolta em um lenço, e assumiu o lugar de Abdullah, dizendo para eu me sentar no banco traseiro do carro, com a porta aberta, para que ele pudesse ter um apoio melhor. Um dos cadeados caiu. Meu tornozelo estava tão entorpecido que eu não senti nenhuma diferença. Quando Jamal começou a trabalhar na fenda que Abdullah deixara no segundo cadeado, Nigel surgiu de dentro da casa, mancando e vindo na minha direção. Suas correntes haviam sido removidas. Estava usando uma camisa limpa e jeans novos, e andando desajeitadamente. Seu olhar estava fixo no chão. Quando meu outro pé foi libertado, ele foi empurrado para dentro do carro, pela porta do lado oposto. Imaginei que as roupas novas e a remoção das correntes representassem uma tentativa de maquiar a mercadoria antes que eles nos passassem para Al-Shabaab, para mostrar que valíamos o dinheiro que estavam pagando por nós. Quase todos os garotos se empilharam dentro do veículo, e Skids sentou-se ao volante. Ahmed, pelo que pude ver, estava seguindo na frente em outro carro. Começamos outro percurso serpenteando pelo deserto. Nigel e eu não trocamos nenhuma palavra. Discretamente comecei a chorar. O sol estava se pondo, e eu me lembro de que toda a terra estava tingida por um tom arroxeado. Lembro-me de sentir meu estômago se revirar de medo. Em algum lugar indistinguível, em uma trilha de areia, sem qualquer característica especial, nós estacionamos. Nigel e eu fomos colocados rapidamente em outro carro, onde havia 2 homens somalianos que nunca víramos antes. Ahmed bateu com o dedo na minha janela 3 vezes, indicando que eu deveria baixá-la. Quando eu o fiz, ele se curvou para olhar para mim. Não se esqueça da promessa, disse. Romeu também apareceu com o Alcorão de Nigel, entregando-lhe o livro pela janela. Em seguida, o novo carro partiu. Eu, Nigel e os 2 estranhos silenciosos, disparando por entre a escuridão antes que qualquer pessoa pudesse dizer qualquer palavra. Nigel e eu ficamos de mãos dadas, escondendo o nosso toque por baixo das dobras do meu novo abaia folgado. Ele manteve a outra mão pousada sobre o Alcorão em seu colo. Fôramos entregues a Al-Shabaab, eu tinha certeza. Sentia como se estivesse caindo pelo espaço, como se houvesse dado um passo além da beirada do alto de um arranha-céu, e despencasse em queda livre, sem nenhum apoio onde pudesse me agarrar. Minha mente incapaz de se concentrar em um único pensamento. Eu caía tão rápido que podia sentir o ar raspar contra minha pele. Tão rápido que tudo ficou negro, até que o carro freou subitamente e nós fomos puxados para fora, puxados para a noite. Mais de 40 homens armados nos cercavam no escuro, gritando e acenando, a maioria deles escondida por trás de lenços. Senti o choque, a exaustão. Tudo estava acontecendo de novo. Agarrei-me à porta do carro
enquanto alguns dos homens me puxavam pelas pernas, tentando me arrancar do veículo. Fazia 10 meses desde a última vez que deram um passo sem que minhas pernas estivessem presas por correntes. Tropecei e caí, quando me empurraram em direção a outro carro, uma minivan com os faróis ligados que estava estacionado ao lado da estrada. Homens gritavam, faziam algazarra e apontavam suas armas para nós. Eu estava chorando, gritando palavras que não reconhecia, estapeando as mãos de qualquer pessoa que tentasse se aproximar de mim. Fui empurrada para o banco traseiro da minivan. Nigel, que também tentara resistir, fora enfiado no carro antes de mim. Não acredito que isso está acontecendo, eu dizia. Não acredito que isso está acontecendo. Ao meu lado, Nigel parecia estar em pânico. As portas do carro se fecharam com um estrondo. Estávamos cercados por um novo grupo de homens. 2 nos assentos dianteiros e 1 no traseiro. Percebi um odor muito sutil do qual eu havia me esquecido há um bom tempo atrás. Fumaça de cigarro. Alguém naquele carro era fumante. Nos recessos mais profundos da minha mente racional, um pensamento surgiu. Um fundamentalista não fumaria. Os homens no carro não eram membros da Al-Shabaab. Um homem somaliano, de cabelos grisalhos, apareceu na janela, com um telefone celular pressionado contra a orelha. Ele se inclinou para dentro do carro e nos inspecionou. Tinha uma barba curta e grandes olhos castanhos. Era muito parecido com o ator Morgan Freeman, como se houvesse acabado de sair de um estúdio de cinema, e agora estivesse em pé ao lado de um carro estacionado no deserto da Somália, observando-me enquanto eu chorava. Tinha uma expressão séria e confusa no rosto. "Por que você está chorando?" ele perguntou. Entregou-me o telefone. "Pegue, converse com a sua mãe." E lá estava a voz dela, mais perto do que jamais estivera. A corda de salvação que me levaria de volta ao mundo. "Alô, alô", disse ela. "Amanda, você está livre." Capítulo 44. Começando a compreender. O que aconteceu em seguida parecia ser irreal, mas ao mesmo tempo muito vívido. Soubemos que nossos captores nos entregaram a um grupo de intermediários, que em seguida nos passaram ao homem que estava ao lado do nosso carro, o senhor a quem passamos a nos referir como Morgan Freeman. Ele era membro do parlamento somaliano e estava sendo pago pela AQE, a empresa de segurança que nossas famílias contrataram. Trabalhando pelo telefone durante várias semanas com John Chase, o diretor da AQE, Morgan Freeman, ajudara a organizar o pagamento do resgate, $600 mil, que fora transferido de Nairobi para um quiosque bancário em Mogadíscio, no início daquele dia. Nossas famílias receberam a garantia de que um recibo do dinheiro seria entregue a um grupo de líderes tribais, algo que em um país sem polícia, sem forças armadas organizadas e sem um governo funcional, era a única autoridade disponível. Após receberem a confirmação de que eu e Nigel estávamos em segurança, os líderes tribais retirariam o dinheiro e o entregariam aos sequestradores, descontando quaisquer dívidas que eles ainda tivessem com outros grupos milicianos, e provavelmente guardando uma parte para si. Ninguém aqui trabalhava de graça. De acordo com o plano, eu e Nigel deveríamos ir direto para o aeroporto de Mogadíscio, onde o mesmo avião fretado e 2 homens que trabalhavam para a AQE, ambos ex-soldados, ambos membros das forças especiais, um da África do Sul e outro do Zimbábue, aguardavam para nos levar em segurança até o Quênia. Mas Morgan Freeman cometera um erro crítico. Não avisara as forças de paz da União Africana de que iríamos naquela noite ao aeroporto,
normalmente fechado a essa hora. Quando nosso carro surgiu na estrada, as tropas que defendiam o aeroporto abriram fogo contra o nosso veículo. Fomos forçados a dar meia volta e seguir no escuro em direção à cidade. Não importava o fato de ter conversado com a minha mãe. Não importava o fato de que nossos captores já haviam desaparecido havia um bom tempo. Ainda estávamos em um carro, em uma disparada louca pela estrada. Ainda estávamos na Somália, cercado por estranhos armados. Nenhuma parte de mim acreditava que estávamos livres. Depois de algum tempo, o carro freou com força e parou em frente a um portão alto, e fomos levados para o ar livre. Venham, venham, dizia Morgan, indicando que deveríamos passar por uma abertura no portão. Minhas pernas pareciam 2 tocos de madeira sob o meu corpo, desacostumadas ao movimento, especialmente a andar rapidamente. Caí 2 vezes enquanto tentava alcançar aquela porta. Nigel tropeçava também. Tentávamos nos apoiar mutuamente para ficar em pé, com os braços entrelaçados. Atrás do portão havia um jardim cheio de arbustos cuidadosamente podados e um restaurante ao ar livre, onde empresários somalianos estavam sentados ao redor de suas mesas de plástico, jantando sob a luz das estrelas. Estávamos em um hotel, um lugar onde poderíamos passar a noite, esperando até amanhã, quando seria mais seguro tentar voltar ao aeroporto. Os empresários que jantavam ficaram boquiabertos quando eu e Nigel passamos por eles a passos trôpegos. Nigel e eu fomos conduzidos pela recepção do hotel até um salão de baile com vários sofás. Pinturas emolduradas com cenas de Meca e gravuras ornamentadas de textos islâmicos estavam todos pendurados nas paredes. Por favor, aqui, dizia Morgan, indicando-nos um sofá vermelho no meio do salão. O ambiente começou a se encher. Homens entraram e se agrupavam à nossa volta. Alguns queriam apertar nossas mãos. Uma boa quantidade deles falava inglês, dizendo que ouviram fragmentos de notícias sobre nós nos últimos meses. Os reféns que tentaram escapar. Vários deles se apresentaram como autoridades do governo de transição. Muitos sacaram seus telefones, aparentemente espalhando a notícia. Vocês estão em segurança, o gerente do hotel dizia sem parar. Estão em segurança. Ele disse que eu podia tirar o meu véu, mas não me atrevi a fazer aquilo. Um garçom uniformizado surgiu à nossa frente, trazendo 2 garrafas geladas de Coca-Cola em uma bandeja. Nigel e eu olhamos fixamente para elas, sem coragem de estender as mãos para tocá-las. Quando você passa 15 meses tendo cada um de seus movimentos monitorado e controlado, os primeiros lampejos de independência podem deixá-lo atordoado. Nigel e eu estávamos receosos demais para agir como ocidentais. Quando os homens do hotel nos parabenizaram pela nossa liberdade, dissemos: Inxalá, logo estaremos em casa. Por algum tempo, o gerente nos conduziu a 2 quartos naquele mesmo corredor. Ele percebera a ansiedade em nosso rosto e não parava de repetir que tinha parentes nos Estados Unidos, como se aquilo pudesse mitigar o que sentíamos. Entregou-nos toalhas limpas, sabonetes, escovas e pasta de dente. Entregou-me também um vestido florido que cheirava bem e parecia estar recém-lavado. Pertencia à sua esposa. Sozinha no quarto, eu me sentia como uma alienígena que chegara a um novo planeta. Um ventilador de teto girava acima de mim. A cama de casal tinha 2 travesseiros e ficava de frente para uma pequena televisão. Havia cortinas em frente às janelas. Tranquei a porta e empurrei a mesinha de cabeceira para bloqueá-la apenas por garantia. No banheiro, eu abri as torneiras da pia para confirmar que havia água correndo.
Em seguida, tirei o vestido cinza que meus captores me deram algumas horas antes. Nua, em frente ao espelho de corpo inteiro, olhei para mim mesma pela primeira vez em muitos meses e fiquei chocada com o que vi. Meus ossos estavam aparentes por debaixo da pele, marcando todo o meu corpo. Minha pele estava tão pálida, tão clara, que chegava até mesmo a estar azulada. Os fios finos do meu cabelo pendiam até abaixo dos meus seios, mais longos do que jamais estiveram, e escuros após meses sem qualquer exposição à luz do sol. Meus tornozelos estavam marcados por hematomas circulares, onde as correntes ficaram presas. Era como olhar para uma pessoa estranha. No chuveiro, eu liguei a água na temperatura mais quente possível, esfregando-me por completo. Fiz tudo apressadamente, acreditando que o luxo de poder me lavar era algo que perderia a qualquer momento. Agarrei o sabonete com força, sentindo uma pequena guerra sendo travada dentro da minha cabeça. Acalme-se, você está em segurança. Não, não estou. Sim, é verdade, você está em segurança. Mais tarde, Nigel e eu ficamos sentados na cama no meu quarto. Tentei pentear os nós dos meus cabelos, mas ele começou a cair, e eu desisti de fazer isso. Ele também havia tomado um banho e vestido roupas limpas. Sua barba continuava a mesma monstruosidade desgrenhada. O atencioso gerente do hotel nos trouxe 2 sanduíches de frango. Assim como os refrigerantes, a comida parecia ser estranha demais para tocar. Nigel e eu ficamos de mãos dadas e conversamos, o que por si só parecia ser um milagre. Sentíamos uma certa timidez agora, imersos em nossas incertezas individuais, sentindo os efeitos do surrealismo da noite. Estávamos realmente prestes a ir para casa? Nossos captores haviam realmente desaparecido? Quando ouvimos o muezzin chamar os fiéis para uma última oração e os outros hóspedes do hotel descendo as escadas, discutimos se deveríamos nos juntar aos homens no salão de baile e nos exibirmos em preces junto com eles. No final, optamos por permanecer no quarto. O fato de fazermos uma escolha e não sermos punidos por ela pareceu um segundo milagre. Nigel e eu conversamos durante uma boa parte daquela noite. Nenhum de nós tinha vontade de dormir. Ele fez perguntas sobre o que me acontecera, sobre os abusos que eu sofrera. Mas eu não estava pronta para lhe dizer nada daquilo. Tudo ainda parecia recente demais, doloroso demais. Contamos algumas piadas sobre como nunca voltaríamos a comer bananas ou atum em lata. Compartilhamos fragmentos de informações sobre os meses depois de sermos separados. Nigel recebera livros e materiais para escrever durante seus meses de isolamento. Tivera os tornozelos acorrentados o tempo todo, mas nunca fora amarrado e torturado como eu. Nos reconciliamos com o fato de que, como homem, ele recebera um tratamento melhor durante todo aquele calvário. Ligamos a televisão no quarto e ficamos assustados ao ver uma reportagem sobre a nossa libertação passando na TV, o canal em que eu trabalhava quando morava em Bagdá. Na manhã seguinte, nós tomamos um avião e saímos da Somália, 463 dias depois da nossa chegada, afastando-nos do litoral reluzente que à primeira vista me parecia tão bonito, indo para longe da cidade que outrora eu vira como um lugar tranquilo. A viagem foi curta, mas com trechos de turbulência. Ao pousar em Nairobi, fomos recebidos ainda na pista por representantes das embaixadas canadense e australiana. Fui colocado em um veículo da embaixada com bandeirinhas canadenses, que tremulavam sobre os espelhos retrovisores. E Nigel foi colocado em outro veículo de aparência oficial. Com as sirenes ligadas, fomos levados até o hospital, nas proximidades. A primeira pessoa que eu vi foi a minha mãe, esperando por mim na calçada, sob a luz do sol.
Parecia um pouco magra, mas estava bonita. Fiquei chocada com a beleza dela, na verdade. Era como se o tempo houvesse se dobrado ao meio, nos reunindo novamente como se nada tivesse acontecido. Quando ela me abraçou, nós duas choramos muito. Apoiei minha cabeça na curva do seu pescoço. Ela massageou os meus ombros com uma das mãos e pressionou a outra firmemente contra a parte de trás da minha cabeça. Me senti protegida. Era a sensação de estar em casa. Ela dizia a mesma coisa várias e várias vezes sem parar. Você conseguiu, você conseguiu, você conseguiu. No hospital, Nigel e eu recebemos quartos em uma ala particular, onde permanecemos por uma semana. A família dele, sua mãe e irmã, vieram ao Quênia para ficar com ele. Meu pai também viajara a Nairobi, junto com a minha velha amiga e companheira de viagem Kelly, a mesma cujos cabelos eu cortara às margens do lago na Guatemala. Havia tanto tempo. Descobri que Kelly fora uma fonte enorme de força e confiança para minha mãe enquanto eu estivera no cativeiro, saindo de sua casa para ir visitá-la e trazendo-lhe refeições. Depois que a AQE fora contratada, Kelly se tornara membro da equipe de gerenciamento de crises oficial, participando de reuniões semanais via Skype com John Chase e nossas famílias, para discutir o caso. No meu quarto de hospital, eu recebi os cuidados dispensados por enfermeiras, médicos e uma psicóloga especialista em traumas, que viera diretamente do Canadá. Passei por tratamento para desidratação e subnutrição, recebendo nutrientes por uma sonda intravenosa, e fiz uma bateria de exames. Um dentista examinou meus dentes quebrados e o abscesso. Uma das primeiras coisas que pedi foi que cortassem os meus cabelos, deixando-os bem curtos, para me livrar dos centímetros extras que cresceram durante o cativeiro. Eu passara muitos meses fantasiando sobre a comida, imaginando o dia em que poderia escolher o que comer, e depois comeria até me sentir cheia. E o dia havia chegado. As enfermeiras me traziam um cardápio antes de cada refeição. Nos primeiros dias, eu quis tudo de uma vez. Mesmo que os médicos me dissessem para ir com calma, não tentavam me impedir de exagerar na comida, sabendo que naquele momento eu precisava me render àquela necessidade tão visceral de liberdade. Pedi frango, massas, legumes, batatas fritas, frutas, bolo e torta com sorvete. Meu coração borbulhava com desejo, mas meu corpo não estava pronto para tudo aquilo. Meu estômago se retorcia horrivelmente depois de comer. Não conseguia manter tanta comida dentro de mim. Certa tarde, Kelly veio até o meu quarto, trazendo uma sacola de comida que comprara em um supermercado elegante de Nairobi. Uma seleção extravagante de queijos e chocolates. Sempre fui uma comedora insaciável de queijos e chocolates. Ela sempre me provocava quando viajávamos por países úmidos, acostumados ao consumo de arroz, onde alimentos tão gordurosos eram escassos. Agora, no quarto do hospital, nós duas ríamos com aquelas lembranças. Mesmo assim, em poucos momentos, eu já estava em prantos. Sabia que comer qualquer uma das guloseimas que ela me trouxe me faria vomitar. A frustração que eu sentia ecoava algo maior, que eu estava apenas começando a entender. Eu estava presa em um espaço de tempo. Estava livre, mas ainda não estava bem. Aquela primeira semana passou como se fosse um borrão, muito semelhante ao despertar gradual após um pesadelo. Deitada na cama macia, eu abria meus olhos pela manhã e senti uma pontada de descrença. O travesseiro sob a minha cabeça, minha mãe dormindo no sofá ao lado, a escova de cabelo sobre a mesa, os vasos cheios de flores enviados por pessoas que me congratulavam por haver sobrevivido. O pedaço do céu que eu via pela janela do meu quarto. Tudo parecia uma ilusão, com a possibilidade de desaparecer.
Nigel e eu passamos um bom tempo junto de nossas respectivas famílias. Estávamos somente começando a considerar e assimilar os eventos que ocorreram conosco. Aos poucos, eu comecei a saber mais sobre o trabalho feito para que fôssemos libertados. O estresse, o sacrifício e os esforços intermináveis empreendidos pelos amigos e pela família de Nigel na Austrália, e pelos meus familiares no Canadá. Isso sem mencionar o trabalho dos investigadores, negociadores e funcionários dos consulados e embaixadas. Nossas famílias concordaram em dividir as despesas igualmente, mas nenhum dos dois lados tinha recursos suficientes para cobrir a metade do valor. O custo total da nossa liberdade, incluindo a conta pelos serviços da AQE, chegava quase a $1.200.000. Velhos amigos, parentes distantes e completos desconhecidos se propuseram a ajudar. Meu pai e Perry contraíram uma nova hipoteca em sua casa. Amigos que trabalhavam no ramo de restaurantes fizeram campanhas de arrecadação pela nossa libertação. Robert Draper, o repórter da National Geographic, voara até o Canadá para falar com um deles. Pessoas que eu nunca conheci em 2 continentes haviam doado dinheiro para o nosso fundo de resgate. Quantias individuais de $10 e $20. Alguns contribuíram com dezenas de milhares. Tomar consciência daquilo fez com que eu me sentisse bastante humilde. No início, Nigel e eu recebemos notícias surpreendentemente boas. Após passar meses acreditando que nossos sequestradores mataram Abdi e os outros 2 somalianos que foram raptados conosco, soubemos que os 3 estavam vivos. Em meados de janeiro, mais ou menos 5 meses depois que fôramos capturados, eles foram vendados no meio da noite e levados até o coração de Mogadíscio, onde foram libertados, sem sofrer ferimentos, em um mercado deserto. Não soube o que aconteceu com os outros 2 somalianos, mas Abdi, o operador de câmera, havia se mudado para Nairobi, tendo conseguido um visto de refugiado após o seu calvário nas mãos dos sequestradores. Não se sentira seguro para voltar à vida habitual em Mogadíscio. Não tivera condições de trazer sua esposa e seus filhos para morar com ele, deixando-os para trás. Quando recebi a alta do hospital, passei mais 2 semanas me recuperando em Nairobi, hospedada juntamente com meus pais na casa do embaixador canadense. Certa manhã, consegui combinar um encontro com Abdi em um hotel da cidade. Estava do mesmo jeito que eu me lembrava. Magro, bonito e com a voz tranquila. Passamos um longo tempo abraçados. Ele estava tentando encontrar trabalhos freelance como operador de câmera em Nairobi, mas até agora não tivera muita sorte. Mostrou-me foto dos filhos que deixara na Somália, dizendo que sentia saudades. Viver como refugiado em uma cidade que já estava abarrotada de refugiados era difícil. Nosso sequestro o deixara abalado, incapaz de dormir à noite, atormentado pelas lembranças de passar fome, de ser espancado e deixado em um quarto escuro. Abdi fez perguntas sobre a minha experiência como refém. Comparamos nossas impressões sobre o que observáramos no comportamento dos garotos e dos líderes. Ele e os 2 somalianos sofreram muito durante aqueles 5 meses. Era inconcebível para ele que Nigel e eu houvéssemos conseguido suportar outros 10. Abdi quis saber se eu fora violentada, e quando confirmei, ele começou a chorar. Abdi chamou-me de irmã. Chamei-o de irmão. Percebi que estávamos unidos pelo que passáramos, mas também pelo que ainda desejávamos. Queríamos a mesma coisa, não somente ser livres, mas sentir que éramos mesmo livres. Nigel e eu nos despedimos na casa do embaixador canadense em Nairobi no final de 2009.
Estávamos livres havia várias semanas. Ele deixar o hospital e ficar hospedado em um hotel com a sua família, recuperando as forças para voltar para casa. Estávamos pálidos, magros e assustados, mas pelo menos por fora, lentamente, voltávamos a nos parecer com pessoas normais. Sempre imaginei que seríamos amigos para sempre, que continuaríamos com nossas vidas e ainda compartilharíamos coisas e conversas, como fizéramos durante tantos meses. As minúcias e intimidades das nossas vidas pessoais. Imaginei que sempre, de alguma maneira, estaríamos em pé em nossas janelas, trocando histórias e descobrindo maneiras de apoiar um ao outro. Naquela primeira noite de liberdade, no hotel de Mogadíscio, nós fizemos a promessa de que um visitaria o outro em seu país de origem. Imaginamos como seria voltar às nossas vidas anteriores, cheias de pessoas que não conseguiriam entender as dificuldades que passamos. Dissemos, amo você, várias e várias vezes. Assim que chegamos a Nairobi, no entanto, nossas vidas individuais rapidamente começaram a nos puxar em direções opostas. Havia uma tensão palpável entre nossas famílias, devido ao estresse e às enormes despesas que foram forçadas a compartilhar. Nigel e eu voltamos aos nossos respectivos países e teríamos que nos esforçar para compreender o que havia acontecido e também para recomeçar nossas vidas. Acho que é seguro dizer que nenhum de nós sabia o quanto aquilo seria desafiador. Nos 2 primeiros meses, nós tentamos manter contato via Skype, via e-mail, mas nossos diálogos eram desconexos e às vezes tensos. Após algum tempo, acabamos por nos afastar totalmente. Não somos as mesmas pessoas que éramos quando fomos capturados. Percebemos que era difícil estabelecer uma ligação, e isso foi bastante doloroso. Nigel escreveu um livro relatando a sua experiência na Somália e voltou a trabalhar como fotógrafo. Eu sempre vou desejar felicidade a ele e ser grata por sua força e amizade durante aqueles 15 meses. Retornando ao Canadá, cerca de 3 semanas após a minha libertação, eu me reuni com os meus irmãos e Perry, com meus avós, tias e tios, primos e amigos. Me sentia como uma estranha na minha própria vida, ainda ligada ao mundo que deixara para trás. Triste pelos problemas que causara a minha gente, mas também cercada novamente por pessoas que eu amava. Senti uma alegria pura e absoluta. Epílogo. Por algum tempo, eu acompanhei minha liberdade cuidadosamente. Contava cada hora, dia e semana que me separava dos 460 dias que passara como refém. Parecia algo natural para fazer, como se estivesse operando alguma espécie de ábaco interior, deslizando e encaixando os dias até que uma parte dessa sensação de ser o passado e a soma de todos os momentos se tornasse o presente. Estar livre é algo que eu nunca vou ver de uma maneira leviana. Sou grata até mesmo pelos menores prazeres. Um pedaço de fruta, uma caminhada na floresta, a chance de abraçar minha mãe. Acordo todos os dias me sentindo grata pela ajuda que as pessoas me deram, desde trabalhar para tirar Nigel e a mim da Somália, até dar assistência para que eu me ajustasse à vida após o cativeiro. Tentei cumprir as promessas que fizera a mim mesma naquele período. Finalmente, tive a oportunidade de frequentar a universidade, completando um curso de 6 meses em liderança e desenvolvimento internacional, na Nova Escócia, em 2010. Escolhi meu curso para cumprir outra promessa, feita nas profundezas da Casa Escura. De algum modo, eu encontraria uma maneira de honrar a mulher que entrara na mesquita para me ajudar depois da nossa tentativa de fuga. A mesma que literalmente jogara seu corpo sobre o meu e lutara até o ser arrancada dos seus braços. Quando penso na Somália,
É naquela mulher que eu penso. Posso visualizar seu rosto, o véu arrancado de sua cabeça, seus olhos úmidos com lágrimas. Nunca soube o nome dela. Não sei se ela viveu ou morreu. Foi por causa dela, na verdade, que 6 meses após a minha volta ao Canadá, eu fundei uma organização filantrópica chamada Fundação para o Enriquecimento Global, para ajudar a fomentar a educação na Somália. Passara muito tempo no cativeiro pensando sobre os garotos que me vigiavam, especialmente se eles seriam diferentes, menos focados no extremismo religioso e na guerra, se houvessem tido mais oportunidades de ir à escola. Mais importante do que isso, se houvessem sido criados em lares nos quais sua mãe e suas irmãs pudessem ter frequentado a escola. As entidades parceiras da Fundação para o Enriquecimento Global ajudam a trazer mudanças positivas para a Somália, como o fornecimento de alimentos, apoio a equipes de basquete formadas por meninas e bolsas de estudos integrais por 4 anos para 36 mulheres somalianas inteligentes e ambiciosas, que estão frequentando a universidade. Vários projetos, incluindo o custeio de uma escola primária e a construção de uma biblioteca comunitária, estão ocorrendo no interior do assentamento da Doutora Abdi, o mesmo lugar que eu e Nigel íamos visitar no dia em que fomos capturados. Cerca de 1 ano depois que Nigel e eu fomos soltos, eu recebi um telefonema de Ottawa. Um funcionário do Departamento de Segurança Nacional me informou que em um quarto usado para guardar ferramentas em uma cidade nos arredores de Mogadíscio, um caderno fora encontrado. Era um caderno de capa da Unicef, embora houvesse sido riscada com caneta preta. Dentro havia várias páginas com uma caligrafia pequena. De algum modo, por uma rede de contatos que nunca conseguirei conhecer ou compreender, o caderno foi entregue às autoridades canadenses. Recebi uma versão digitalizada daquelas páginas. Meu corpo inteiro estremeceu quando me atrevi a olhar para elas pela primeira vez. Mesmo hoje, eu vejo o que escrevi e sinto o desespero que corre por baixo daquelas palavras. Há dias em que as minhas lembranças da Somália me atocaiam e oprimem, e outros dias em que tomam menos espaço na minha mente. Suspeito que sempre vai ser assim. Em quase 4 anos, desde que fui libertada, eu aprendi muito sobre traumas, o que eles fazem com a cabeça e o corpo. Certa manhã, quando estava assistindo a uma aula na Nova Escócia, um dos colegas que sentava ao meu lado comeu uma banana, deixando a casca sobre a mesa, perto do meu caderno. O cheiro me tomou de assalto, desencadeando um pânico instantâneo, trazendo uma lembrança que eu havia enfiado em um canto escuro da minha mente. Um dia na casa escura, enquanto descobrira uma casca de banana apodrecida no chão do quarto. Eu estivera tão faminta e desesperada que a comera. Subitamente, todas as sensações haviam voltado. Dor, fome, horror. E eu saí correndo da sala de aula, me trancando em uma das cabines do banheiro, sentindo que eu não era capaz de distinguir o que era real do que não era, imaginando se a minha liberdade era apenas um sonho. Percebi que, em sua essência, o mundo está cheio de cascas de banana, carregado de coisas que podem, mesmo sem intenção, disparar uma espécie de gatilho na minha mente, abrindo as comportas do meu medo sem qualquer aviso. Continuo a sentir medo do escuro, a ter pesadelos que me despertam subitamente no meio da noite. Em espaços confinados, tais como elevadores, às vezes eu sinto como se não pudesse respirar. Frequentemente, quando um homem chega perto de mim, minha mente grita: corra! Meu corpo também carrega as memórias. Meus tornozelos, às vezes, ardem como se ainda estivessem acorrentados. As articulações dos meus ombros ficam doloridas como quando eu estava amarrada.
Lidar com o período que vem após o trauma não é algo que uma pessoa consiga fazer sozinha. Passei por um programa de tratamento especializado para me ajudar a enfrentar os sintomas da síndrome do estresse pós-traumático. Trabalhei regularmente, também com terapeutas, psicólogos, psiquiatras, acupunturistas, nutricionistas e especialistas em meditação. Todos me ajudaram de diferentes maneiras. Consegui encontrar conforto, também, ao conversar com outras mulheres que sobreviveram ao estupro. Mesmo assim, há momentos em que me sinto profundamente sozinha em relação ao que aconteceu comigo. Uma estranha em meio ao que me cerca e à vida do dia a dia. Ainda assim, há muitas coisas que eu desejo. Mais estudo, novas aventuras, oportunidades para prestar serviços e ajudar os outros. E também pelo amor e pela uma vida que algum dia inclua filhos. Continuo concentrada na minha cura. Procurei lugares tranquilos para refletir, para continuar a viajar, para encontrar apoio como sempre fiz no mundo. Nas montanhas da Índia, nas selvas da América do Sul e na África, onde o meu trabalho para a fundação ocasionalmente me leva. Claro, é difícil me sentir confortável com o fato de que meus captores lucraram com o nosso sequestro. Desde a minha libertação, eu acompanhei histórias sobre outros reféns. Na Somália, no Mali, no Afeganistão, na Nigéria, no Paquistão e em outros lugares. E senti ansiedade e simpatia por todos os envolvidos. Alguns governos pagam os resgates com bastante discrição. Outros fazem acordos diplomáticos ou enviam soldados armados. Muitos, incluindo os governos do Canadá e dos Estados Unidos, tentam dar apoio às famílias enquanto mantêm uma linha dura em relação a continuar financiando o terrorismo e o sequestro de pessoas com o pagamento de resgates. Como uma autoridade do Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou em uma entrevista à New York Times Magazine, se você estiver alimentando os ursos, eles vão continuar atacando sua casa. Mesmo assim, experimente dizer isso a uma mãe, a um pai, a um marido ou a uma esposa apanhados na agonia e na impotência de ter que esperar. Eu sempre penso nos garotos que me mantiveram como refém. Como não poderia? Meus sentimentos em relação a eles não podem ser facilmente mensurados ou fixados, especialmente conforme o tempo vai passando. É outro conjunto de esferas que deslizam pelo ábaco. Para o meu próprio bem, eu me esforço para perdoá-los e para sentir compaixão acima de todos os outros sentimentos. Raiva, ódio, confusão, autopiedade, que surgem dentro de mim. Entendo que aqueles garotos e até mesmo os líderes do grupo eram produtos do próprio ambiente em que vivem. Uma guerra violenta e aparentemente interminável que deixou milhares de crianças órfãs e que já dura mais de 20 anos. Decidi perdoar as pessoas que tiraram minha liberdade e que abusaram de mim, apesar do fato de que as coisas que elas estavam fazendo eram absolutamente erradas. Decidi também perdoar a mim mesma pelo impacto que a minha decisão de ir à Somália causou nos meus entes queridos no Canadá. Perdoar não é algo fácil de fazer. Alguns dias não é mais do que um ponto distante no horizonte. Eu olho para ele. Aponto meus pés em sua direção. Em alguns dias, consigo alcançar o ponto. Em outros, não. Mais do que qualquer coisa, é o que vem me ajudando a continuar vivendo a minha vida. Um dos projetos da Fundação para o Enriquecimento Global é ajudar a criar uma escola para mulheres somalianas que vivem como refugiadas no Quênia, uma área empobrecida de Nairobi, conhecida como Pequena Mogadíscio. No inverno de 2012, eu passei várias semanas lá, tentando conseguir computadores e suprimentos, reunindo-me com professores e algumas das 75 mulheres
que se matricularam como alunas, escutando-as enquanto descreviam as habilidades e o tipo de conhecimento que esperavam adquirir. A escola foi montada para oferecer aulas de informática e alfabetização, treinamento para habilidades necessárias no mercado de trabalho, palestras e workshops sobre a saúde e informações sobre os direitos legais dos refugiados. Certa tarde, eu estava em uma reunião com Nélios e Farria, que formavam o corpo docente da escola, em uma pequena sala no centro comunitário que alugamos para ser o nosso espaço inicial. Junto com o diretor de programas, nós começamos a discutir ideias para o nome da escola, escrevendo as várias opções com giz em um enorme quadro negro. Uma única possibilidade surgiu entre todas as outras, e uma das mulheres a circulou com um giz branco. Rádio foi o nome que escolhemos para a escola. É a palavra que no idioma somaliano significa esperança. E todos nós concordamos que a esperança é a melhor coisa do mundo.